Olá, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à nossa live especial para familiares. Se você estiver me vendo e me ouvindo, já coloca para mim o número 1 aí, para eu saber se está tudo certinho para a gente continuar aqui a nossa transmissão. O tema de hoje é: por que é tão importante promover o desenvolvimento do seu filho em casa? Estimular também, dar continuidade para as terapias. Tem fatores aí de sucesso de tratamento no autismo muito importantes relacionados a isso, que é sobre o que nós vamos falar hoje, tá? Me digam aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, por favor. Ah, que ótimo então. Que bom. Sejam bem-vindos então. Me digam aí de qual local do Brasil que vocês estão falando e me contem qual a relação de vocês com o autismo. Se vocês são pais, mães, parente, avó, tia. Vão deixando aí para mim para que a gente possa se conhecer melhor. E se você ainda não me conhece, eu sou a Maria Cláudia Brito e eu ajudo pais, mães, professores e terapeutas a entenderem e a lidarem melhor com o autismo. Nos últimos dias a gente fez algumas enquetes lá no meu Instagram e a gente viu que o número maior de pessoas que nos acompanham são pais e mães. Então eu resolvi fazer essa live para responder de um modo geral também as perguntas que vêm chegando. Então os pais estão perguntando bastante: como eu faço para estimular o meu filho em casa? Será que eu preciso fazer isso? Será que só colocar nas terapias já não dá certo? O meu filho faz fono, ele faz TO, ele faz psicopedagogia. Será que eu preciso fazer alguma coisa a mais, diferente, para ajudá-lo no desenvolvimento dele? Então, é por isso que nós marcamos aqui esse tema. Entre os fatores aí de sucesso em relação ao tratamento do autismo, tem dois que são muito importantes, que estão relacionados com esse motivo, com esse porquê. E justamente por estarem assim entre as coisas mais decisivas em relação ao tratamento, é que a gente vai falar hoje desse porquê mesmo, né? Para que isso possa incentivar aos pais a se envolverem mais nas intervenções, a buscarem, a estudarem. Hoje com a internet a gente tem artigos, vídeos, para que se possa pesquisar melhor sobre o assunto. Um dos fatores que é decisivo é a precocidade no tratamento. O que é isso? Quanto mais cedo, melhor. Então, e o outro fator é ser intensivo, sistemático e consistente. Se você inicia, por exemplo, a terapia com o seu filho, mas ele já faz fono, faz TO, faz psicólogo, mas aí ele tem 4 horas semanais com esses terapeutas. No Brasil, mesmo que você... Tem muitos pais, né, que vêm, contam as histórias, que mesmo gastando muito com as terapias, não conseguem oferecer o tratamento intensivo para os seus filhos. As pesquisas apontam entre 25 a 20 horas, pelo menos, semanais de intervenções adequadas e adaptações para pessoas com autismo. Entre tudo o que pode estar havendo de acompanhamento na escola e com os terapeutas, quem são as pessoas que passam a maior parte do tempo com a criança? Os pais. Então, também tem muitas pesquisas que apontam que quando há treinamento dos pais e um envolvimento mais próximo, né, consultorias, assessorias mais diretas aos pais, essas crianças têm um resultado muito maior. Então, quanto mais cedo e mais intensivo for com o envolvimento da família, a porcentagem de crianças que desenvolvem a linguagem verbal funcional aumenta muito, aumenta drasticamente. Então, é muito importante sim, por causa desses motivos, desses dois principais, tem várias coisas, mas esses dois fatores são os principais que eu quero que fique aí para vocês. Deixa eu ver quem é que está entrando aqui. Para eu dar boa noite Aline de Belém, boa noite Kathleen, ela é mãe, tem um filho de 3 anos, que foi diagnosticado com grau 2. Vamos aproveitar aqui a deixa
da Kathleen, que está falando em relação ao grau. Como nós já conversamos bastante aqui na página, tem os 3 níveis principais, tem 3 níveis de autismo que a gente pode pensar como diferentes graus. Então, nível 1, nível 2, nível 3. Podemos pensar que são grau leve, grau moderado e grau severo. A intensidade e a precocidade no tratamento interferem também no grau de autismo. Então, essa pergunta chegou muito dos pais. É possível que se modificar ao longo do tempo o grau de autismo? Uma criança, por exemplo, que tem todas as características de um grau moderado ou severo, pode vir a ficar com características de grau leve? E ao contrário, será que é possível? A resposta é que sim, é que é possível. Tem muitos casos de crianças que com tratamento precoce e intensivo e o envolvimento intensivo dos pais, fazendo atividades em casa, usando as orientações nos diferentes ambientes, tiveram aí seus filhos que tinham as características de autismo de grau severo, passando para moderado e leve. Tem um montão de coisas para a gente considerar. Por exemplo, tem comorbidades? O que é uma comorbidade? Tem mais alguma coisa além do autismo? Por exemplo, uma síndrome genética ou uma deficiência intelectual associada. Tudo isso influencia. Mas o tratamento e toda uma adaptação nos diferentes ambientes para essas crianças é que são fatores aí muito decisivos. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão me falando. Podem deixando perguntas, tá bom? Pergunta se o áudio tá bom, se tiver mandar um coração. O áudio se tá com ruído, alguma coisa. Tá. O áudio de vocês tá bom? Se tiver bom áudio, bacana, coloca um coraçãozinho pra mim, por favor. Para que eu veja se tá tudo certinho. Boa noite, Kelly. Sou mãe de um menino de 3 anos com suspeita de autismo. Somos de Guarulhos, São Paulo. Então, um outro fator, uma outra coisa bastante importante é que nós temos muitas famílias com suspeita de autismo, sem um diagnóstico fechado. O que acontece então quando o diagnóstico dessa criança não fecha? O que eu devo fazer? Muitas vezes você pode ser que você vá em algum lugar, em algum profissional, e o profissional diga para você: vamos esperar mais um pouquinho, a gente não tem certeza, então volta daqui 1 ano, volta daqui 6 meses. Na verdade, essa não é a indicação. A indicação não é esperar para ver se a criança muda, se ela melhora sozinha. E se você não tem um diagnóstico fechado, então você não vai começar a fazer nada. Na verdade, a indicação, mesmo para quem tem suspeita, é de que se comecem intervenções. Mas se ele não tem diagnóstico, eu vou fazer intervenção para quê? O profissional que avalia o seu filho vai ver quais são as características do seu filho, você também, e em cima dessas características. Então, enquanto existe ainda uma suspeita, é importante sim que você inicie o processo aí de estímulos para ajudar no desenvolvimento do seu filho específico para aquela necessidade. O que acontece? No Brasil, o diagnóstico é bastante tardio. Então, a chance é de que uma grande maioria das pessoas que não segue aqui não tenha mesmo um diagnóstico fechado. Algum terapeuta falou para os pais percebem as características, né, que a criança tem, estão em busca, mas às vezes passaram por vários médicos, por vários profissionais e ninguém fecha. Maria, dá o microfone. Tá? Eu acho que o vento vai estar fazendo ruído nele. Só um minutinho que parece que tá com ruído, né? Assim vai melhorar. Deixa aqui, protegido do vento. Tá certo. Bom, então vamos lá. E aí como nós, né, vemos falando aí, em relação às famílias que têm crianças, adolescentes ou adultos com suspeita, por que a gente falou agora, por exemplo, adolescentes e adultos?
Agora, a gente tem aí muitos casos, né, de pessoas adolescentes e adultos que passaram aí pela sua vida com várias características e diagnósticos inadequados, quando na verdade essa pessoa tinha autismo de grau leve, foi, por exemplo, diagnosticada com depressão e aí medicada em relação à depressão ou tratada em relação à depressão. Então, não é incomum esses casos de pessoas que passaram a vida toda sem um diagnóstico e que já na fase adulta que acabaram conseguindo. Deixa eu ver aqui. E aí uma pergunta, tô vendo aqui, né? Por exemplo, a Maria Angélica tá falando. Com que idade Opa, subiu a pergunta dela, mas ela estava me perguntando com qual idade que já é possível se falar em Asperger. Quando os pais recebem lá o laudo do médico, o papel, lá pode ser que tenha um número relacionado à síndrome de Asperger. Quando a gente olha aí para a literatura mais recente, mais atualizada, a gente fala em transtorno do espectro do autismo. Aí dentro do espectro do autismo, a gente vai pensar todos esses nomes aí que vocês podem ler em algum lugar, por exemplo, autismo atípico, síndrome de Asperger. Na verdade, a gente está falando do espectro do autismo. Desde que a criança é bem pequenininha, com meses de vida, é possível sim se observar características. Que características? Por exemplo, o contato visual. A criança desde muito pequenininha, nas primeiras semanas, ela já vai olhar na direção do seu rosto. Ela já vai preferir olhar para um rosto do que para um objeto. Se você passar perto dela, falando com ela, ela vai tentar te seguir com a cabecinha, por exemplo. Olhar na sua direção, sorrir para você. Então, o contato visual e o sorriso social são coisas bastante importantes. Tem casos, vai variar a idade, tem casos que são mais evidentes que com 1 ano e meio, por exemplo, é possível você dizer que a criança tem um quadro, sim, de autismo. Tem crianças que, por terem características menos intensas, pode ser que demore mais. E a gente também tem aqueles casos em que as crianças têm perdas de habilidades. Então, tem muitas crianças que começam a falar as primeiras palavrinhas, que a gente olha vídeos de quando ela era menorzinha, ela fazia um tchauzinho, ela sorria e ela perde habilidades. Então, é uma outra coisa importante. O seu filho falava algumas palavrinhas e parou de falar? Ah, mas ele fazia tchauzinho. Mas ali com 1 ano e pouquinho ele parou de fazer. Ele parou de bater palminha. Então, a criança que perde algumas habilidades que ela tinha, também é aí um sinal de alerta muito importante. Um outro sinal de alerta é o atraso no desenvolvimento da linguagem, no aparecimento das primeiras palavras. Então, com 1 aninho, a criança começa com as primeiras palavrinhas. Então, com 1 ano e meio, a criança já tem que falar algumas palavras. Com 2 anos, a criança forma frases com 2 palavras. Então, se existe um atraso na linguagem, é importante que você busque uma ajuda. Pode ser que seja autismo, pode ser que não seja autismo. Mas quanto mais cedo se iniciar, melhor. Por quê? Porque o cérebro da criança pequenininha, ele tem muito mais plasticidade. Então, quanto menorzinha a criança for, quanto antes começar o tratamento, mais essa criança tem aí possibilidades de se desenvolver. E aliado a isso, o fato do tratamento ser intensivo. Por isso é que é muito importante o eixo família participando ativamente em casa, com atividades. Então, tem várias formas para a gente fazer isso, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Para mim fica um pouquinho atrasado os comentários. Olha só. Tem gente que tá falando que o áudio está bom, mas também tem gente falando que está atrasado. Estão falando que está com um oidinho, quer tirar o ventilador? Você acha que Acho que não. Acho que não precisa. Vocês estão conseguindo me entender, né? Tá, deixa eu ver aqui. Algumas perguntas que estão chegando. Olha só a pergunta da Tati.
Uma criança que não se relaciona com outras crianças, só adultos, e não gosta de abraços e toques. Tem algum problema relacionado ao autismo? Ele não brinca de jeito nenhum com crianças e não interage. Sempre que alguém pergunta, a criança faz X coisa, tal coisa, pode ser autismo? Depende. Não é uma única característica que vai dizer se a criança tem autismo ou não. Como é que um profissional avalia para ver se a criança tem autismo ou não? Ele vai olhar para o desenvolvimento dela. Então, como é que quando ela falou as primeiras palavrinhas, quando que ela começou a andar, desde sempre até hoje, para traçar aí uma comparação com o desenvolvimento típico, normal, né? Quando a gente fala em desenvolvimento normal, é a norma, é o padrão que acontece com a maioria das crianças. E além disso, a criança, o adolescente ou o adulto, para estar no espectro do autismo, precisa ter aí dificuldades ou alterações em duas grandes áreas do desenvolvimento. Quais são essas áreas? Uma delas é a comunicação social, aonde a criança que a Tati falou se encaixa, porque ele tem dificuldades de interação e não brinca, né? Mas também tem a área do comportamento, que se caracteriza como? Por comportamentos, atividades ou interesses que são restritos e repetitivos. Aqui a gente entra, por exemplo, as famosas estereotipias, os balanceios, os movimentos de mão, ou a dificuldade com algumas brincadeiras, a rigidez de comportamento de várias formas. Por exemplo, uma criança que não aceita mudar o caminho para ir para a escola de jeito nenhum. Ele fica muito bravo, nervoso, chora, não consegue mudar. Ou a criança tem toda uma rotina, ela acorda todo dia, ela levanta, vai lá, a xícara de leite tem que estar ali na mesma temperatura, o pratinho com o pão que ela come, tudo igualzinho, do mesmo jeito. Tem crianças, por exemplo, que passam anos dormindo com o mesmo pijama, né? Às vezes a mãe fala, mas o pijama dele já tá rasgado, tá com rasgo nas costas, mas ele não muda de pijama. Então, precisa ter um conjunto de características. Mas se tem alguma dificuldade e você ainda não consegue observar a área do comportamento, porque ela pode ser bem mais difícil para quem não é especialista, né, para se perceber. Mas uma criança que não brinca e que não interage com outras é uma criança que merece um olhar mais atento, né, para a gente perceber se tem mais alguma coisa. Uma outra coisa para os pais ficarem aí atentos é que a comunicação sempre vai ter alguma dificuldade, alguma alteração. Então, mas o meu filho fala. Ele fala super bem, ele fala as frases inteiras. Meu filho fala até os plurais. Ele sabe os números em inglês, o alfabeto inteiro em inglês. Mas, como é que é essa fala? Ele usa essa fala para se comunicar? O que é usar a fala para se comunicar? Ele te pede coisas, né? E ele aponta para te mostrar alguma coisa, para te pedir alguma coisa. E quando ele aponta e fala o nome, é só para pedir, por exemplo, um biscoito, um doce que ele quer? Ou ele também aponta para te mostrar uma coisa que ele gosta, que ele acha bonito, interessante? Então, por exemplo, passou um passarinho, uma borboleta. Ele olha para a borboleta, já dá aquele sorriso e olha de volta para você, né? Ele compartilha esse interesse com você. Tem algumas crianças que falam muito bem, que a gente entende tudinho que eles estão falando, mas eles têm muita dificuldade, por exemplo, para contar coisas que aconteceram na escola. Ou então, dificuldades para fazer amiguinhos, como o exemplo que ela deu. Dificuldade para interagir com outras crianças. Então, a comunicação não é só a fala. Então, crianças, mesmo as que falam muito bem... Pode abrir? Pode. Precisam de um auxílio em relação à comunicação social. Deixa eu ver o que mais que vocês estão falando aqui. Bom, pessoal, eu vou responder algumas perguntas aí de vocês, tá? Podem ir deixando aí pra mim. Olha só, a Vivi tá falando, meu filho quando vem da escola só quer passar pelo mesmo lugar. Jaro Marinho falou, minha filha está com provável autista atípica 1, tem 9 anos e não consegue. Aí cortou aqui. Só para esclarecer então, se tiver ali no lado do seu filho, por exemplo,
autismo atípico, síndrome de Asperger ou qualquer o transtorno global do desenvolvimento, tudo isso a gente está falando do espectro do autismo. E as características dessas crianças variam muito, né? Variam desde crianças que não falam nada, que têm uma dificuldade muito extrema de interagir e de brincar com outras crianças e com seus pares, até crianças que falam, que conseguem olhar nos olhos, mesmo que não mantenha durante muito tempo esse contato visual, consegue, né? Então, se você percebe que tem aí alguma coisa de diferente, vai em busca. Em geral, são as mães as primeiras pessoas que acabam percebendo, porque passam muito tempo com os filhos. E aí, às vezes, vai lá e comenta com alguém, com um parente, com um amigo, que tem alguma coisa diferente no filho, que elas percebem que tem uma coisa diferente. E aí, às vezes, falam pra ela, não, imagina, ele é tão lindo, ele é inteligente. Não tem nada, não. E é claro que é melhor, né? É mais gostoso você acreditar que não tem nada de errado, que não tem nada que você precise resolver, né? Que tá tudo bem com a criança. Mas é muito importante que não se fique preso em uma negação. Por quê? Porque se você ficar muito tempo ali negando que alguma coisa está acontecendo, você não vai buscar ajuda para o seu filho. Você vai deixar de dar ajuda para essa criança. E o tempo vai passando, e o tempo no autismo é algo muito, muito, muito precioso, muito, muito importante, né? Então, se você vê aí que tem alguma coisa, busque aí ajuda e comece a fazer aí algumas coisas com seu filho em casa, tá? Peça ajuda para os terapeutas, para que os terapeutas também orientem vocês. Uma outra coisa é em relação ao vínculo que a criança tem com os pais e que ela tem com os terapeutas. É óbvio que na maioria das vezes o seu filho vai ter um vínculo muito maior com você, que é mãe dele, que é pai, do que com a terapeuta. Então, algumas atividades que você vai aplicar, você vai conseguir mais, né? Você pode conseguir mais resultados do que a terapeuta. As indicações que ela te fizer, ou as indicações que você pegar aqui com a gente e você fizer, pelo seu filho ter maior facilidade de interagir com você, por confiar mais em você, por te conhecer melhor, pode ser que ele consiga avançar mais em algumas coisas. Se você fizer sempre, com consistência, todo dia, ali na sua casa, etc. Tá? É incrível a negação, né? Até no aperfeiçoamento que a pessoa já tá indo atrás, tem negação, né? Sim, mesmo nos nossos cursos fechados, né? Eu tenho um curso fechado que a gente tem muitos pais e que foram para o curso com suspeita. E mesmo a criança tendo todas as características de autismo, mesmo os profissionais falando que a criança tem autismo, o pai fala, não, mas eu fico na dúvida e acho que não tem. Né? Então, mesmo se você está em dúvida, busca ajuda. Não precisa ter um diagnóstico fechado. No Brasil, o diagnóstico demora muito para fechar. E com autismo, depois de 3, 4 anos, já não é mais um diagnóstico precoce. Tá? E o diagnóstico, eu como advogado falo seguramente. O diagnóstico ele não está para atrapalhar. Ele só está para ajudar juridicamente, no tratamento, em tudo. A pessoa ela vai querer ficar correndo de um diagnóstico e deixando a criança muitas vezes desprotegida até pela lei. Sim, esse é um outro fator, né? Que muitas vezes, mas preciso mesmo? Não precisa de diagnóstico para buscar ajuda, para fazer as intervenções, as avaliações, buscar os profissionais necessários, seguir as orientações. Aqui a gente tem um monte de vídeo. Todos os dias a gente solta um vídeo com uma orientação curtinha, para ficar fácil para digerir, né? Para você conseguir ir assimilando aos pouquinhos, se você é uma pessoa que está começando. Mas o diagnóstico formal, o laudo, ele vai ajudar a garantir determinados direitos para a criança. Por exemplo, em relação à educação inclusiva. Por exemplo, benefícios sociais. Por exemplo, em relação aos planos de saúde. Então, tem vários motivos para isso, né? Uma coisa que tá me chamando bastante atenção aqui, vocês estão falando de crianças muito pequenininhas, né? Crianças com 2 anos, crianças com 1 ano e pouquinho. É muito bacana isso, porque
houve um aumento aí nos últimos 2, 3 anos de conscientização. E eu acredito que a internet ela tem é um papel muito importante em relação a isso. Então, uma coisa que você pode fazer, se você tem aí dúvida, por exemplo, o seu marido fala, não tem, meu filho não tem nada. Eu recebi bastante isso na nossa enquete do Instagram, que o desafio da mãe para o 2019 de várias pessoas era que o marido aceitasse para poder ajudá-la e ajudar o filho e apoiar no tratamento. Porque fica muito mais difícil se só uma das pessoas estiver ali acreditando, né? Isso daqui aconteceu. Doutora, um segundo, eu acho que caiu um pouco. Vê aí se caiu e voltou. Travou, será? Não, continua na live pra ver. Tá. Só um minutinho, parece que na travou live. aqui. Podia ter saído. Parece que tá online. Travou e voltou. Voltou. Pergunta pra ele se travou Falou que e foi voltou. pra uma tela azul. Não, eles disseram que voltou. Mas pergunta se foi pra uma tela azul. Não foi. Voltou. Tá normal. Ah, então nem chegou a sair? Pergunta se foi pra uma tela azul. É isso que eu falei. Saiu e voltou. Mas foi pra uma tela azul e voltou? Pergunta Não pro sei. pessoal. Pergunta. Já voltou. Pergunta. Já foi para uma tela azul, ele tá pedindo pra vocês me disserem. Não teve tela azul. Teve, só travou e voltou. Ah, teve tela azul? Não, só teve. travou e voltou. Ah, então pode seguir. Então tá bom. Teve uma tela preta. Tela preta? Tá ótimo, então segue. Pode seguir. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Tá todo mundo respondendo ali. Uma pergunta aqui. Quem tem apraxia de fala pode vir a falar? Pode sim. Mas precisa de tratamento intensivo, tá? Também. Deixa eu ir olhando aqui as perguntas de vocês. Doutora, concorda que glúten e caseína prejudicam no autismo? Olha só, essa é uma outra dúvida que chegou bastante também em relação, que vieram diretamente dos pais, em relação à seletividade alimentar da criança. Tem diferentes motivos para a criança ter dificuldades de alimentação. Especificamente em relação a essa pergunta, tem sim algumas crianças que têm alergias e hipersensibilidades a glúten e caseína, mas não existe uma comprovação de que todas as crianças com autismo têm essa hipersensibilidade ou essa alergia. Mas sim, crianças com autismo também têm um índice maior aí de problemas gastrointestinais, tá? Uma pergunta que chega bastante também, e eu tô vendo aqui, passando correndo aqui nos comentários, se as medicações ajudam. Quem é que vai falar especificamente sobre a medicação da criança? É o médico. Quem que é o médico que é ali a chave para o diagnóstico no autismo? É o neuropediatra ou o psiquiatra infantil? Esse profissional vai avaliar as características que o seu filho tem. Por quê? Não existe um remédio para autismo, que você vai lá, dá como você pegar um remédio para dor de cabeça, que é para aquilo que você toma e pronto. Não, existem diferentes medicamentos que vão ajudar nas diferentes dificuldades. Então, qual que é a dificuldade da criança? Por exemplo, ela tem déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem dificuldades para dormir, aí o médico vai olhar o que o seu filho precisa. Então, alguns casos não precisam, outros casos precisam e tem bons resultados. Aí tem que haver um acompanhamento. Depois que o médico prescreve para você, ele vai fazer um acompanhamento para ver se está sendo bom para o seu filho, se está surtindo bons efeitos, tá? Então, vai depender das características da criança, do adolescente ou do adulto. Sempre que eu menciono crianças, mas a maior parte das coisas que a gente fala, elas servem também para adolescência e vida adulta.
Deixa eu ver aqui as perguntas. Opa. Olha só, Graciele. Uma criança com autismo leve pode ter complexo de limpeza? Minha filha fica organizando tudo. Ela teve o laudo de autismo, mas tenho dúvidas sobre o diagnóstico. Ela está mais comunicativa agora. O que é bacana nessa pergunta da Graciele? Traz duas coisas bem importantes, né? Ela fala aí de algumas características da filha dela. Então, pode haver uma criança que quer tudo organizadinho e não tem autismo? Pode. Tá? Mas é uma característica do brincar até de crianças com autismo, por exemplo, enfileirar objetos, agrupar por tamanho, por cor. Ao invés de pegar, por exemplo, os brinquedos, um monte de carrinho e brincar de postinho de gasolina, de buzinar, de corrida, a criança vai lá e agrupa eles por cor, deixa tudo enfileiradinho. Mas isso poderia ser característico do comportamento repetitivo aí da criança. Mas precisa ter a outra área de desenvolvimento afetada, que é a da interação social. Aí o que ela falou? A minha filha está mais comunicativa agora. É muito importante que não se perca de vista que não é porque a criança melhorou que ela deixou de ter o autismo ou que ela nunca teve. Se a gente pensar que quando a criança melhora é porque ela nunca teve autismo, então quer dizer que autismo não tem evolução. E isso não é verdade. As terapias, os tratamentos, as intervenções que vocês pais fazem em casa funcionam, tá? Se forem adequadas. Quando os pais aplicam as atividades em casa, funciona. Então não é porque, claro que vai variar, tem graus mais leves, mais severos, depende de um montão de coisas. Mas existe tratamento. Então, não é porque a criança melhorou que ela nunca teve autismo, tá? Pergunta que chega muito também, né? Que vai de encontro com isso que vocês estão aqui me falando e que eu recebi demais na enquete. É possível deixar de ser autista? É possível uma criança que tem autismo fazer o tratamento e não ter mais o autismo? O que é possível? É possível que essas características vão ficando tão tênues que um observador de fora, por exemplo, não perceba que a criança tem ou a pessoa, né, o adolescente, o adulto tem, por exemplo, as dificuldades de comportamento e de interação específicas. Mas o autismo é um transtorno de desenvolvimento que tem uma característica biológica, genética. Então, a estrutura biológica daquela pessoa, ela continua sendo a mesma. Então, e autismo não é uma doença. Então, a gente não fala em cura. Mas sim, é possível que, não é a maioria dos casos, em que a pessoa vai ter aí uma evolução tão grande, onde vai ficar totalmente imperceptível as características do espectro. Mas se tiver, do espectro do autismo, mas se tiver uma boa intervenção intensiva, por um bom período de tempo, existe uma boa melhora sim. Então, se você ouvir de alguém em algum lugar, mas isso daí não tem jeito, mas isso é muito grave, não tem nada para fazer, isso não é verdade que não tem o que fazer. Tem tratamento para todos os graus e nas diferentes idades, tá? Bom, pessoal, a gente tá chegando aqui aos 34 minutos. Então, eu achei que era muito importante entrar aqui para a gente começar aqui o nosso ano já juntos aqui, né, de 2019. Eu queria trazer um reforço para vocês da importância da família. E é um prazer para mim ver, né, que a gente tem tantos familiares. Agora eu não sei, mas eu acho que 70% do pessoal lá da enquete do Instagram, 69%, são de familiares. Então, que fique aí para vocês a importância de que os pais estejam ali juntos. Uma recomendação que eu sempre dou é que todos os dias você faça alguma situação de brincadeira com a criança, de interação com a criança. Hoje, a gente falou então do porquê, né? Por que isso é tão importante? Mas a gente vai combinar uma outra live, um outro dia, para eu falar um pouco mais sobre o como para vocês,
tá? Eu vou deixar aqui na página a data, eu posto aqui, é só vocês acompanharem aqui no perfil. Então já fica aqui para vocês, fica a sugestão. Se você tá aí, né, uma das pessoas que me mandou lá na enquete, que a família não tá aceitando, mesmo você vendo as características, é claro que pode não ser. Uma suspeita pode se confirmar ou não se confirmar. Mas entra nos perfis, vai lá no meu canal do YouTube, é facinho de achar, você coloca lá Maria Cláudia Brito Autismo, vai aparecer, tem vídeos com características que, nossa, eu recebi tanta mensagem das famílias, você descreveu meu filho, e ele tá aqui na página também, no Facebook e no Instagram. Tá? Doutora, antes de terminar, a doutora pode responder algumas perguntas? Uma, por exemplo, É do Facebook ou do Instagram? É bem prática. Qual a diferença entre uma família que atua no tratamento e de uma família que não atua no tratamento? Olha, a diferença pode até ser entre uma criança que fala e uma criança que não fala, né? Mesmo com as terapias. Mesmo com as terapias, essa pode ser esse é um diferencial aí muito, muito grande, os terapeutas para dar o apoio, para dar o respaldo. E uma outra coisa que também nos preocupa bastante, né, que a gente recebeu muito na enquete, e se vocês olharem aqui nos comentários, a gente vai buscar e chamar a atenção dos profissionais da área para isso também, é que tanto tem pais em fila de espera, porque não tem condições de fazer nenhum tipo de tratamento, então vão aqui olhando as dicas, vão estudando aqui junto com a gente, tem um montão de material gratuito. E pais que mandaram, olha, eu tenho boas condições financeiras, mas eu não consigo um profissional para cuidar do meu filho. Onde eu cheguei já não tinha mais agenda, eu não consigo, estou aqui esperando. Então é alguma coisa aí para os profissionais ficarem atentos, né? Que tem aí Doutora, necessidade dos profissionais orientando para ajudar os pais nesse processo. Uma é o seguinte: como interfere, qual o grau de influência, qual a influência da participação da família na autonomia da pessoa com autismo? Também é fundamental. Vamos pensar assim, né? Em relação à autonomia e independência da pessoa com autismo. O que pode acontecer? Essa é uma pergunta excelente. Olha só, aqui vendo meu esposo acha que meu filho não tem nada, ele não tá falando. Passa em fono, psicopedagogo, e ele acha que tá puxando demais, e não é verdade. Os tratamentos são intensivos. Então, em relação à autonomia e independência da pessoa com autismo, o que pode ser um processo natural? Que se você tem uma criança que você já sabe que tem algumas dificuldades, que não brinca muito bem, o que às vezes você acaba fazendo? Você acaba fazendo tudo por ela. Ela não precisa fazer, ela aponta para alguma coisa, você já dá. Ou você mesma prepara lá logo, porque a gente quer fazer tudo rapidinho, vai lá, já pica logo o que ela tem que comer, já às vezes coloca na boca. Na hora de se trocar, a criança se enrola toda, demora, e você vai lá, faz tudo por ela. É muito importante que os pais ajudem os filhos a desenvolver essa autonomia. Por tudo. Como é que vai ser essa criança na escola? Sem os pais para estar ali fazendo tudo para ela. E depois, quando ela crescer, for adulta, que ela vai precisar fazer as coisas por si própria. Isso desde os graus mais severos até os graus mais leves. Por exemplo, há um tempo atrás, a gente atendeu um adulto, tinha mais de 40 anos, que era concursado, funcionário público, mas ele não conseguia ir ao médico sem a mãe. Ele tinha medo, ele tinha pavor social de ir sozinho, né? Então, ele dependia da mãe para coisas muito triviais, mesmo com um nível cognitivo, de inteligência, que ele mesmo poderia fazer determinadas coisas sozinho, né? Então, é uma coisa interessante, a gente vai pensar aqui mais em falar sobre autonomia e independência, que está relacionado com a criança se alimentar sozinha, com ela tomar banho, com ela preparar alguma coisa para ela comer, né? Então, é muito importante que, de acordo com a idade da criança, que isso daí seja trabalhado também. Doutora, a última perguntinha é o seguinte: uma família que descobre que a criança pode ter autismo, descobre não, mas tem dúvidas, criança com 2 aninhos, 3 aninhos que não fala, e por condições financeiras, esperando uma melhor condição financeira, achando que não é o horário bom para procurar tratamento, tudo mais,
deixa para procurar quando a criança já passou dos 10, 12 anos. Tem como reverter? Tem como correr atrás desse tempo? Olha, essa pergunta é também muito importante. O que acontece, né? Se você tem aí a criança 2, 3 aninhos tem uma suspeita, então você vai deixando, porque muitas vezes é o que a gente quer acreditar que não tem alguma coisa errada, ou uma dificuldade, algo que precisa tomar alguma providência. E aí lá com 9 anos, 10 anos, que você fala, não, realmente a gente precisa buscar ajuda. Tem tratamento para criança com 9, com 10, para adolescente com 15, para adulto com 30? Tem, mas não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. O tempo que foi perdido, a gente não vai dizer que é um tempo irrecuperável, mas não é a mesma coisa. Então, por isso que a intervenção precoce é aí tão enfatizada. Como assim? Uma criança que com os 2 anos, vamos imaginar 2 crianças no mesmo grau. Uma que começou o tratamento com 2 anos poderia estar vivendo sozinha, e uma com 2 anos que continuou, que não fez o tratamento, começou com 10, 12 anos, não estaria nem falando, por exemplo? Pode chegar nesse nível? Pode chegar nesse nível. Pode sim. Vai depender de uma série de coisas, mas sim, pode ter essa diferença. Né? Voltando aqui, que eu não sei se todo mundo conseguiu entender o exemplo. Então, se você tem 2 crianças, né? Uma criança, as 2 com 2 aninhos, com a suspeita, mas o diagnóstico não fecha, etc. E uma dessas crianças recebe as intervenções e consegue ter aí esse apoio mais intensivo, porque tem a família ali junto, aplicando, né? Apoiando, entendendo que nem tudo, é porque é birra, é porque é frescura, é porque daqui a um tempo ele vai acabar fazendo. Investe naquilo, e uma criança que não passou por intervenções pode ser uma diferença brutal. Desde uma criança que pode falar ou não, ou uma criança que pode ler e escrever ou não, ou até lá em relação à autonomia e independência lá na vida adulta. Então, a diferença é bem grande sim, tá? Repete o final, não ouvi com o barulho da moto. A diferença pode ser bem grande, não sei se vocês aí conseguiram ouvir. A diferença pode ser bem grande, desde uma criança que pode ser que fale ou que não fale, ou uma criança que vai ler e escrever e a outra não, ou até lá em relação à autonomia, independência, mercado de trabalho na vida adulta, tá? Então, é bastante importante. Bom, pessoal, a gente já tá aqui há 43 minutos, é bastante tempo para que vocês não fiquem aí cansados e tal, a gente já vai encerrar hoje. Fiquem ligados aqui na página. Essa live foi uma live especial aí para os pais. Tem bastante gente perguntando em relação à fala. A gente vai fazer um outro dia só para falar de fala e linguagem, tá? A parte 2 da live especial para os familiares, eu vou marcar com vocês. Hoje a gente falou o porquê que é tão importante, né, que os pais também façam em casa. E na próxima a gente vai falar o como. Eu vou dar dicas práticas para vocês fazerem em casa, tá? E a próxima live, ela vai ser especial para professores, que é um público que a gente tem bastante. Entre os profissionais, a gente tem muitos professores. O pessoal que quiser ver, tá lá na enquete no Instagram. A gente vai marcar, provavelmente domingo, a gente tá vendo certinho ainda, mas provavelmente domingo a gente vai fazer uma live especial só para os professores. Claro, os pais, os terapeutas, todos podem participar, mas é aí voltado para você mesmo que é professor ou da educação infantil, ou do ensino fundamental, ou professor do atendimento educacional especializado, de escola especial, coordenador pedagógico, voltado mesmo aí para a educação. Logo aí, final de janeiro, início de fevereiro, as aulas estão começando. Muita gente vai receber aí alunos, né, com autismo, tá totalmente perdido, não sabe ainda o que fazer. E a gente vai aqui ajudar a dar alguns nortes aí, como é que vocês podem começar, tá bom? Doutora, então se você pudesse resumir essa aula em 2 minutos, como que você resumiria essa live? O mensagem que você quer mandar para os pais? Acho que o principal de tudo que a gente está falando aqui é que o mais importante em tudo que vai acontecer ali ao redor das intervenções da família, ao redor das intervenções, tudo de mais importante que vai acontecer em relação às intervenções com a criança, com o seu filho, envolvem a família. A família também é um eixo,
de intervenção, um eixo de tratamento, e ela é apontada, não é só porque a gente vê no dia a dia, na prática, não. Ela é apontada em pesquisas científicas internacionais. Essa orientação que eu estou dando para vocês em relação à participação, de fazer as coisas com as crianças nos diferentes ambientes, são recomendações de conselhos internacionais, tá? Então, não é uma coisa que a gente está falando, assim, só pela experiência. Então, participem, estudem, né? Eu tenho vários alunos aqui que são pais, né, do meu curso fechado, que são pais de crianças com autismo. Vou buscar trazer aqui mais a história deles para vocês. Estou querendo ver aí como é que a gente pode trazer para vocês conhecerem mais a experiência deles, né? Pais que estão aí estudando e indo em busca para melhor ajudar os seus filhos, né? Que a gente sabe que também, principalmente, os terapeutas querem o melhor para a criança, o professor quer o melhor para a criança, mas é claro que ninguém quer o melhor para a criança do que os próprios pais, né? Isso não seria possível que alguém quisesse melhor ainda para as crianças do que os pais, né? Então... A mostra disso é a Helena, né? O filho dela ficou fazendo terapia desde os 2 anos e depois que ela entrou pro aperfeiçoamento, em 3 meses o filho começou a falar com 10 anos. Isso, eu vou trazer a história da Helena para vocês conhecerem também, tá bom? Que o filho dela começou a falar as primeiras palavras com 10 anos. Olha que bacana, né? Com o trabalho desenvolvido ali por ela. Bom, pessoal, eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram. Fiquem ligados aí nos stories que eu vou postando aí as coisas para vocês, todas as informações, as enquetes, tá? E provavelmente vai ser no domingo mesmo a nossa live especial para os professores, tá bom? Boa noite para vocês.